Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos na Casa Espírita. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema. Até o Pedro brincou comigo, falou: Ivan, mas é página em branco, não tem nada, pode... É o que nós vamos discutir. Todos os dias, queridos amigos, quando nós acordamos, quando começamos a fazer o nosso plano diário, como vai ser nosso dia, o que a gente vai fazer, fora as nossas atribulações diárias, que a gente cai naquela rotina e muitas vezes não precisa nem pensar o que vai fazer. E as coisas, a gente começa a fazer as coisas automaticamente. É assim que acontece com a gente. A gente levanta sempre do mesmo lado e assim por diante. Mas o que eu gostaria de falar a todos vocês aqui, que todos os dias da nossa existência, nós iremos ter a possibilidade de começar a escrever uma nova história. Tudo o que acontece na nossa vida, na nossa existência, muitas vezes nós programamos o nosso dia, como vai ser, aonde eu vou, tal hora eu tenho que estar almoçando, tal hora eu tenho que estar dentro do trabalho, terei que atender tantas pessoas e assim por diante. Muitas coisas a gente planeja, mas a gente percebe também que no decorrer do dia, muitas coisas acontecem que fogem do nosso controle. E aí cabe a cada um de nós realizar manobras para que a gente possa ter um dia bom, ter um dia tranquilo, ter um dia proveitoso. Pode mudar, Pedro. Você vê? E aí a gente começa a imaginar como vai ser o nosso dia hoje. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia? O que a gente pode fazer para brilhantar um pouquinho mais, para que ele se torne um pouco especial, para que ele tenha dentro do nosso contexto, para que ele seja diferente. Porque, como eu já disse, a monotonia do nosso dia a dia faz com que cada um de nós seja automático. A gente liga o nosso carro, ou liga a nossa moto, faz sempre o mesmo trajeto. Eu, de vez em quando, costumo mudar. Ivan, mas é mais longe, não tem importância. A gasolina está cara. Vá. Mas aí a gente vai vendo, muitas vezes, que aquilo que nos advém no dia a dia, tudo depende da gente, queridos irmãos. Tudo. Da forma como a gente encara um problema, da forma como a gente encara uma discussão, uma problemática. Mas quem não tem problema, né? Num planeta de expiações e provas, queridos amigos, todos nós temos problemas. O diferencial de um e de outro é a forma na qual cada um encara esse problema. E a forma de encarar o problema, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai se aprimorando, a gente vai percebendo que muitas vezes aquela problemática na qual nós estamos enfrentando não é tão grande assim. Então, todos os dias, nós temos as condições de realizar escolhas. De escolher se nós vamos ter
Um dia bom, um dia ruim, de repente a gente levanta, já bate o dedão no pé da cama, já, pelo amor de Deus, vou voltar a dormir. Não levantei bem. E aí a gente vai vendo as nossas escolhas. Todo dia a gente escolhe. Todos os dias a gente encara o nosso dia. E é assim que deve ser. Nós devemos, em primeiro lugar, ao acordarmos, agradecer a oportunidade de estarmos acordados, de levantar, de estar fazendo parte aqui dessa reencarnação, porque a fila da reencarnação está cada vez mais longa. Esses dias eu estava escutando o Divaldo Franco falar que há mais de 14 bilhões de espíritos que querem voltar a reencarnar. Estão esperando aí uma oportunidade. Porque os úteros estão fechados, queridos amigos. Antigamente as mães tinham 7, 8, 9 filhos. Hoje tem 1, 2 e olha lá. Quem faz a escolha por não ter filhos. Então o contexto hoje mudou bastante. E aí a gente fala, não, mas eu quero ficar lá no plano espiritual mesmo, lá é melhor. Mas a gente tem que estagiar aqui. É aqui que a gente põe à prova todos os nossos conhecimentos adquiridos lá no plano espiritual. É aqui que é a prova, é aqui que é a avaliação. Isso tudo depende de cada um de nós. Então, a forma de agir, a forma de reagir à problemática, se vamos encarar, se vamos andar ou ficar estagnados, parados, é uma escolha individual de cada um de nós. Voltar, isso não existe para a gente. Ou a gente fica parado, ou a gente evolui, a gente vai para frente. E tentar, de todas as formas, ser feliz. Porque todos nós sabemos que a felicidade não é desse planeta. Que nós temos momentos felizes, que nós temos dificuldades, que nós temos lutas, mas nós temos a condição de iniciar a nossa felicidade aqui. De escolher como a gente deve viver, de procurar qualidade de vida dentro da nossa existência. De não ficar tão preocupado com o futuro, com o passado, e sim viver o presente, viver a dádiva do presente, porque o futuro a Deus pertence, o passado já foi. Então o presente, como o próprio nome já diz, é algo que nos é dado, que a gente deve aproveitar. Os sentimentos de culpa que a gente tem, que a gente carrega, que nos faz tão mal, são coisas que a gente deve deixar ser diluídos através da nossa consciência. Eu errei? Muito bem. Tive a consciência do meu erro? Muito bem. Levante a cabeça e siga em frente. A culpa não vai adiantar nada para ninguém. O sentimento da culpa. O medo só te paralisa. Você tem medo do quê? Eu morro de medo de morrer. É uma coisa que todo mundo vai acontecer, meu amigo. Todos nós vamos passar por essa passagem. Graças a Deus ninguém sabe o dia nem a hora. Mas todos nós vamos passar por isso. E se nós somos espíritas, nós acreditamos em reencarnação, nós já morremos muitas vezes. É que o véu de esquecimento não permite que a gente lembre disso daí. Eu estou cansado de viver.
Então eu quero morrer cansado. Encostar e ficar. Muitas vezes, queridos amigos, a gente tem que encarar a nossa existência mediante ao presente. Não ficar se tempo eu vou viver, quanto tempo eu tenho. Não, vamos viver o já, o agora. Aproveitar tudo aquilo que a gente tem. E aproveitar as nossas bênçãos, o nosso trabalho, a nossa família, tudo aquilo que a gente tem dentro e no nosso contato. Porque tudo, meus amigos, passa, tudo é um período transitório e tudo está sujeito a mudanças, queridos amigos. O nosso mundo ele é relativo, nada é concreto, nada não passa, tudo passa por mudanças na nossa vida. A gente é criança, a gente é adolescente, depois é adulto, depois passa a fase idosa e tudo vai se transformando. E a gente tem que aprender a aceitar essas mudanças dentro da nossa existência. O que a gente fazia com 16, 18 anos, hoje a gente não tem mais o pique de realizar. E o idoso, mesma coisa. Então as coisas vão se limitando. Aquilo que a gente levava 10 minutos para fazer, conforme vai passando a idade, vai demorando 20, 30 e assim por diante. Nós temos que aceitar isso daí. E nós vemos na nossa vida, através dos colegas, através dos amigos, através das conversas, pessoas que não aceitam nem sequer o próprio corpo. Colocam defeito em tudo. Não aceitam sua família, não aceitam a sua condição financeira e vivem constantemente revoltadas, como se aquele mundo não pertencesse àquela pessoa, como se ele tivesse ali tudo errado, o mundo inteiro está errado, mas ela está certa. Todos nós, queridos amigos, temos limitações, temos falhas, somos imperfeitos e muitas vezes exigimos de cada um de nós perfeição e exigimos das pessoas que estão ao nosso redor esta mesma perfeição, sendo que cada um de nós é imperfeito. E todos nós possuímos uma individualidade. Ninguém é igual a ninguém. O que tem valor para você, para o outro não tem valor. O que você valoriza tanto, para o outro não tem valor nenhum. E é necessário que cada um de nós consiga fazer essa inter-relação entre um e o outro e aceite os valores, as qualidades e os defeitos dos outros. Porque também somos possuidores desses defeitos. Nós temos defeitos, queridos amigos. E nós temos que estar abertos à conversa, ao diálogo e aceitar muitas vezes quando nós somos criticados. Porque muitas críticas faz com que cada um de nós se olhe, verifique e muitas vezes se autocorrija. Quando a gente começa a verificar que todos nós somos seres individuais, possuímos qualidades, possuímos defeitos,
Ninguém é igual a ninguém. Nós temos afinidades. Podemos gostar das mesmas coisas, podemos gostar do mesmo trabalho, podemos gostar de um grupo de pessoas, podemos gostar da mesma religião, mas cada cabeça é uma cabeça. E nós devemos aceitar estas condições de cada um, sendo que o seu espaço não seja invadido por outro e nem que se falte com respeito. Porque o respeito é em primeiro lugar. Quando você é ofendido por uma pessoa que está em cólera, que está irada, muitas vezes o silêncio fala muito mais do que muitas palavras. E aí muitas vezes a pessoa acaba se arrependendo e vem até pedir desculpa. Agora você se alterar muitas vezes com aquela pessoa e pagar na mesma moeda aquilo que está sendo trazido a você, muitas vezes gera somente discussão. Então o fato de você se ter equilíbrio e ser o único responsável pela sua alteração de humor é um exercício diário que cada um de nós deve cultivar. O fato também de você todo dia também ficar engolindo sapo, isso faz mal para você. Isso te causa doenças severas, porque você não acaba extravasando aquilo. Então você muitas vezes chegou, ó, fulano, vamos acabar por aqui, e daí por diante. Porque tudo tem limite, queridos amigos. E nós devemos aprender a lidar com tudo isso daí. Todos nós chegamos a esse planeta, vimos com o intuito de melhorarmos em primeiro lugar, a cada um de nós. Em segundo lugar, melhorarmos o meio em que nós vivemos. Em melhorar a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos. Possuímos dons que devem ser distribuídos, devem ser ampliados por todos aqueles que estão ao nosso redor. E aquelas pessoas que estão ao nosso redor também são possuidoras de dons. Então, nesta união, é por isso que vivemos em sociedade, para que um ajude o outro, para que um ampare o outro. Por isso que a família, no nosso meio social, é tão importante para cada um de nós, porque ela nos dá base, porque ela nos dá sustentação. Ela nos ampara nos momentos de dificuldade. E nós possuímos também a nossa família espiritual. Aquela que nós não enxergamos, aquela que nós não presenciamos, não abraçamos, não temos contato físico, mas está ali, junto com cada um de nós, torcendo para que a nossa vida seja mais salutar. Por isso que nós devemos sempre estar em contato com o nosso anjo guardião, estar em contato com o plano espiritual, orando, agradecendo, pedindo ajuda. E muitas vezes nós escutamos uma voz interior dentro da gente, dizendo, confie, isso daí vai passar. Tudo tem começo, meio e fim. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Por isso que a nossa vida é uma constante mudança, é um constante trabalho incessante de cada um de nós. Muitas vezes planejamos o nosso dia, planejamos a nossa vida, mas certos acontecimentos vêm e muitas vezes nos derrubam, forçando que cada um de nós
tome outro pensamento, tome outro direcionamento, para que a gente possa continuar vivendo bem. E aquilo que eu já disse, passamos por diversas fases da nossa vida. Eu não quero ficar velho. Se você não ficar velho, você tem que morrer novo. E senão, não tem outro jeito. O único que não envelhece é aquele que morre novo. Senão, vai envelhecer. Mas a gente vê uma pessoa idosa atravessando a rua, mas pelo amor de Deus, com o carro, a gente tem vontade de buzinar, faz aquela cosquinha na mão. Pelo amor de Deus, mas vai demorar tanto assim. Você vai ficar velho. Uma vez fizeram uma pesquisa com jovens e colocaram 2 sacos de 20 quilos em cada perna, que é mais ou menos o que o idoso sente a dificuldade, porque ele vai perdendo tônus muscular e vai tendo dificuldade de exercer os movimentos. E a primeira coisa que ataca no idoso são as pernas, gente. Você pode notar, você que tem o vovô, você que tem a vovó, é o que eles reclamam, mas tem uma dor na perna, não consigo levantar rápido, não... E aí? Então são alterações que vão nos acontecendo, a mente fica mais lenta, que vai acontecendo com a gente, que a gente tem que aceitar isso daí. Mas a gente conversa com eles e eles falam, nossa, mas quando eu tinha 20 anos, mas eu também falo, quando eu tinha 20 anos era diferente o negócio. E aí a gente tem que ir aceitando essas diferenças. E aceitando também, não só no campo da saúde, queridos amigos, mas no campo do trabalho, no campo da família. Nós vamos perdendo, entre aspas, os nossos entes queridos. Só que outros vão surgindo. E aí a gente vai passando também tudo que a gente sabe para eles. E a gente se recorda das coisas que os avós contavam para a gente, dos contos, das horas de lazer que eles tinham, as histórias. Então tudo isso faz parte da nossa história, faz parte do nosso contexto. A história vai mudando de mão, como se fosse um legado que esteja sendo, como se passasse uma herança de pai para filho. Aquilo vai se tornando sábio para cada um de nós, porque todos aqueles conhecimentos, toda aquela riqueza, todos aqueles as matérias que eles fizeram, eles têm orgulho de passar para a gente. Então isso vai fazendo parte da nossa existência, vai fazendo parte da nossa história. E cabe a cada um de nós fazer com que a nossa história seja escrita, que a nossa história seja lembrada, que cada um de nós tenha uma diretriz, tenha uma meta, tenha um chamamento. Porque todos nós aqui temos uma missão, queridos amigos. Mas eu queria ser mais feliz. Eu queria viver melhor. Está na tua mão. Eu tenho muita depressão. A depressão é o mal do século, queridos amigos. A forma como a gente começa, além dos problemas de falta de alguns componentes, da falta do medicamento, que se você começa a tomar o medicamento, você não pode largar sem a ordem médica. As pessoas depressivas têm que começarem a amar.
tem que ter um direcionamento, tem que se entregar a um trabalho, tem que ter um foco, tem que ter um ideal na sua vida. Porque quando você tem um ideal, você acaba esquecendo de você e acaba olhando para outra pessoa. Então todo aquele que se entrega a um trabalho voluntário, que começa a esquecer de si, que começa a olhar para o outro, que começa a amar ao outro, as coisas para ele começam a ter mudança. Então, nós somos responsáveis pela nossa história, por escrever a nossa história. Se você não está bem, pare, pense, mude, comece a refletir. O que eu posso fazer para mudar a minha existência? Aonde eu devo mudar? Aonde eu devo colocar um pouco mais de atenção na minha vida? Será que eu estou dando mais atenção ao trabalho? Será que eu estou dando mais atenção à minha família? Porque tudo é equilíbrio. Nós devemos ter o equilíbrio de escolher e dosar o peso correto das coisas. Porque muitas vezes nós queremos conquistar o mundo, queremos comprar isso, comprar aquilo. Aprendam uma coisa, meus amigos: coisas materiais trazem felicidade momentânea. É como um estouro de um rojão. Dá aquela adrenalina e daqui a pouco acaba. A gente compra um carro, aí começa: não põe o pé aí, não põe o pé ali, olha, não põe o pé no banco, filho, olha, está sujando, passou 2 meses, o filho sobe no banco, vai, e por aí em diante. Cachorro que entra no carro, e aí vai. Na casa é a mesma coisa: ai, pintei a casa, ficou linda. Vem o filho e começa a escrever tudo na parede, né? E vai embora, gente. Deixa escrever, depois pinta de novo. Então, são coisas que a gente, depois de certa intimidade e conhecimento, vai vendo que não tem tanta importância assim. Que aonde vai um carro 2015, o 2004 também vai, o 79 vai também, um pouquinho mais lento, mas vai. Ai, vamos ao carro 2015 dá status, é bonito, é gostoso de dirigir. E aí, eu muitas vezes pergunto para você, aí se vem aquele talão de 10 quilos, né, Pedrão? No porta-luva do carro, o cara fica até tenso de um lado assim. Aí você não dorme, fica pensando como que você vai pagar aquilo lá. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso fazer isso, eu preciso e viver, gente. Então é esses valores que a gente precisa revisar. Porque nós, por natureza, somos seres insatisfeitos. Nós não estamos satisfeitos com nada, gente. Olha, comprei uma blusa, mas eu vi na vitrine ontem, que aquela sim, que aquela blusa é legal. Aquela é bacana. Vi uma joia, mas você precisa ver, gente, hoje tudo que é dourado, a turma fala que é ouro, não precisa falar, sei lá, ouro não. Ah, eu tenho uma colega que ela fala assim: não, eu prefiro comprar 10, Ivan. Eu troco uma por dia do que comprar uma de ouro. Porque aí eu vou variando o negócio. Aquela combina com a roupa, aquela combina com a calça e assim por diante. Então a gente começa a perceber que certos valores, certas coisas que eram antigamente importantes, hoje não passam a ser mais. Hoje a gente valoriza outras coisas na nossa vida. E assim
Como diz Chico Xavier, numa frase muito bacana, ele diz que nós nascemos no lar que merecemos, temos o salário que merecemos. Meu Deus do céu. Fala isso, estou louco o meu patrão dar um aumento. Que temos o companheiro ou a companheira aqui, no aprimoramento moral. Então, gente, não adianta reclamar. É como o pessoal antigo fala, que Deus escreve certo por linhas tortas. Quando a gente muitas vezes pensa que está tudo errado, não é nada, gente, está tudo certinho. Errado somos nós. Em não acertar as coisas que acontecem com a gente. E aí por diante, a gente tem que começar a aceitar e mudar aquilo que a gente pode mudar. E ter o direcionamento de saber quando mudar e aquilo que não dá para mudar, saber diferenciar as duas coisas. Aquilo que não dá para a gente mudar, que foge do nosso controle em mudar, aí, queridos amigos, a gente vai pedir auxílio para a espiritualidade, para ajudar a gente. Tá? Então a gente tem que ter esse direcionamento, saber que tudo está certo e ter no pensamento todos os dias essa imagem de uma folha em branco, uma caneta, para que a gente comece a escrever a nossa história. Só depende de cada um de nós, queridos amigos. Então, queridos amigos, vamos nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos, aonde nós vamos tomar o nosso passe, nós vamos adentrar a sala de passe, e lá a gente vai sentar, vai pedir para a espiritualidade, imaginar a figura de Jesus vindo, abraçando a cada um de nós, nos energizando, tirando todas as energias negativas e colocando as energias positivas dentro de nós. Que a gente pede também muito silêncio, queridos amigos, no momento do passe, porque vários são as pessoas, os médiuns, que veem aparelhos sendo trazidos a esse momento, porque vocês estão sendo tratados, queridos amigos, desde o momento que vocês estão sentados aí. A espiritualidade já está com vocês. Então, muitas vezes, nós entramos na sala, na Câmara de Paz com um problema, e muitas vezes saímos curados. Porque a espiritualidade traz aparelhos aqui, aparelhos que muitas vezes nem sequer nós sabemos o que é, que não existem aqui ainda no planeta Terra, mas lá na espiritualidade já existe, para que possam ajudar a cada um de nós. A dona Ana Mangili, que já desencarnou há muito tempo, ela dizia para a gente que no tempo dela ela via uma câmara onde o paciente entrava dentro, nós não conhecíamos isso daí. Depois ficou sabendo que era ressonância magnética, porque veio aqui. Mas nós não tínhamos isso, já na espiritualidade já tinha. Então muitas médiuns veem aparelhos que a gente ainda não conhece, mas sabem que é para o nosso benefício. Então o silêncio, a oração ajudam nisso daí. Então vamos manter em silêncio até a gente tomar o passe, depois toma o passe, toma a sua aguinha lá, conversa lá embaixo. Tá joia? Uma boa noite a todos, muita paz e muita luz. Que assim seja.